Nossa imersão na enigmática figura de Lilith começa com suas raízes mais profundas na tradição judaica, um território muitas vezes explorado e contestado. Mais precisamente, é no folclore medieval, encapsulado em textos como o Alfabeto de Ben Sira, que encontramos a primeira narrativa detalhada sobre ela. Aqui, Lilith é apresentada não como uma figura secundária ou uma tentação posterior, mas como a primeira esposa de Adão, forjada pela própria mão divina a partir do mesmo barro que ele. Esta paridade na criação é o ponto crucial de toda a sua história. Ao contrário de Eva, que surgiria de uma costela de Adão e seria por natureza complementar e submissa, Lilith foi concebida para ser igual. Ela não aceitava a hierarquia que Adão tentava impor, exigindo uma posição de absoluta igualdade em todos os aspectos da existência partilhada, inclusive nas relações íntimas. Sua postura, vista como rebeldia, era para Lilith a simples afirmação de sua identidade e dignidade inerentes, um reflexo de sua origem divina idêntica à de Adão. Diante da recusa intransigente de Adão em reconhecê-la como sua igual e da sua própria convicção inabalável, Lilith tomou uma decisão monumental. Em um ato de suprema audácia, ela pronunciou o nome secreto e impronunciável de Deus, um ato de poder e conhecimento que lhe permitiu transcender as leis terrenas. Com essa invocação e com a dignidade ferida, ela abandonou o Éden. Não foi expulsa, mas partiu por vontade própria, escolhendo a liberdade e o desconhecido, em vez de uma submissão inaceitável. Este foi o primeiro ato de rebeldia primordial que a definiria para sempre. Sua escolha, contudo, não a levou a um novo paraíso, mas sim para as margens do esquecido, um reino de sombras onde a liberdade frequentemente se confunde com a maldição. Abandonar o Éden não a libertou da categorização, apenas a transfigurou. A partir deste ponto, a história de Lilith mergulha em uma fase mais sombria, onde ela é intensamente associada a forças demoníacas e perigos ocultos nas tradições judaicas. Longe da luz divina e da ordem estabelecida, Lilith foi retratada como uma companheira para os anjos caídos, uma aliada dos que se rebelaram contra o Criador. Mais perturbador, ela se tornou a figura primordial da luxúria e da sedução, considerada mãe de demônios e espíritos malignos, gerando progenes de pesadelos que assombrariam o mundo. Nos textos do Talmud e nas tradições cabalísticas, sua reputação se consolidou como uma entidade perigosa e noturna. Lilith era vista como a atacante das mulheres grávidas, a ladra de recém-nascidos, a causadora de doenças súbitas e pesadelos terríveis. Ela se tornou a personificação do perigo à beira do leito, uma ameaça constante para a vida nova e vulnerável. Por essa razão, comunidades judaicas antigas desenvolviam rituais e criavam amuletos específicos, muitas vezes com os nomes dos 3 anjos enviados por Deus para convencê-la a retornar, buscando proteger os recém-nascidos de sua nefasta influência. Era a manifestação do temor ancestral feminino, transmutado na figura da mulher que ousou ser livre e que, por isso, foi demonizada. Esta demonização, contudo, não era uma invenção isolada ou puramente judaica. Para compreender a profundidade e a persistência do temor a Lilith, é crucial retroceder no tempo, muito antes da formulação do folclore judaico até as civilizações florescentes da Suméria e da Babilônia. Nessas culturas ancestrais, encontramos as Lilitu, figuras que ecoam estranhamente a descrição de Lilith. Eram espíritos noturnos, frequentemente femininos, associados a ventos doentios, pragas e ao perigo para homens durante o sono, agindo como súcubos, e para mulheres e crianças, roubando a vitalidade ou causando enfermidades. A existência dessas entidades mesopotâmicas sugere que a figura de Lilith não surgiu do vácuo no folclore judaico. Pelo contrário, sua imagem foi herdada, absorvida e, ao longo dos séculos, ressignificada. Os medos e as explicações para o inexplicável, doenças noturnas, pesadelos, mortalidade infantil, encontrados nos povos antigos do Oriente Médio, foram moldados e adaptados.
A rebeldia e autonomia que Lilith demonstrou ao abandonar o Éden se fundiram com essas crenças arcaicas, criando uma figura de poder feminino que era tanto temida quanto reverenciada, mas que, na tradição patriarcal, foi relegada ao reino do sombrio e do demoníaco. Assim, a poderosa e independente Lilith se tornou a rainha da noite, um ser temido por sua capacidade de subverter a ordem e desafiar a autoridade divina. Essa mesma figura, outrora demonizada e relegada às sombras, experimenta hoje uma das mais surpreendentes e significativas reinterpretações. Saltamos para os tempos atuais, onde Lilith emerge de uma nova perspectiva, especialmente através das lentes dos movimentos feministas. Longe de ser exclusivamente um demônio, ela é resgatada e celebrada como um poderoso símbolo de independência feminina. A mulher que, no mito, se recusou a ser submissa a Adão e que exigiu igualdade, torna-se a personificação da rebeldia contra a opressão. Sua história é vista como um manifesto primordial pela autonomia, pela coragem de quebrar as correntes das expectativas patriarcais e pela busca inabalável da liberdade. Em vez de ser a tentadora malévola que rouba crianças, Lilith é agora a força indomável que desafiou a ordem estabelecida para proteger sua própria dignidade e valor. Ela simboliza a liberdade sexual, a rejeição da submissão e a afirmação do corpo e da vontade feminina. A jornada de Lilith, de um ser temido a um ícone de empoderamento, reflete nossa própria evolução na compreensão do poder e da identidade da mulher. Ela é a voz ancestral que sempre existiu, mas que só agora, na era moderna, é plenamente ouvida e compreendida em sua essência de força e desafio. Seu legado é um lembrete vívido de que o poder feminino não pode ser contido, nem mesmo por narrativas milenares forjadas para controlá-lo. Essa persistência, essa capacidade de transcender os rótulos impostos, é o que torna a história de Lilith tão poderosa e ressonante. Ela é um espelho multifacetado que nos desafia a questionar narrativas pré-estabelecidas e a enxergar além das dicotomias simplistas de bem e mal, anjo e demônio. Lilith é a prova viva de que as lendas são organismos em constante evolução, capazes de ser ressignificadas, adaptadas e transformadas para refletir as verdades e as necessidades de cada era. Desde sua origem como a primeira mulher a exigir igualdade no Éden, passando por sua demonização como a figura noturna que assombra os temores humanos, até sua reinterpretação moderna como um farol de independência, Lilith encarna a complexidade da condição feminina e a luta por autonomia. Sua saga não é apenas um conto de rebelião, mas um convite à reflexão sobre o poder da escolha e as consequências de desafiar o status quo. Ela nos lembra que a verdadeira força pode ser encontrada na recusa em ceder, na coragem de buscar um caminho próprio, mesmo que isso signifique o exílio. A busca pela igualdade é atemporal, e o poder de uma mulher que se recusa a ser submissa é, sem dúvida, uma força da natureza que não pode ser ignorada. Lilith, a primeira mulher livre, continua a ecoar em nossos corações e mentes, inspirando novas gerações a abraçar sua própria força e a desafiar as correntes invisíveis que ainda tentam contê-las. Sua lenda nos convida a reexaminar não apenas a história, mas também o futuro da liberdade e do empoderamento feminino. Esta reinterpretação moderna de Lilith, longe de ser uma mera releitura acadêmica, tornou-se um catalisador cultural. Ela transcende as páginas dos antigos textos para se manifestar em diversas formas de expressão contemporânea, da arte à literatura, do ativismo à psicologia profunda. Sua imagem é invocada para desafiar as convenções e inspirar a busca por uma identidade autêntica, livre das amarras históricas. É crucial compreender que, ao resgatar Lilith, a sociedade não busca apenas reabilitar uma figura demonizada, mas sim encontrar um arquétipo para as lutas e aspirações de hoje. Ela simboliza a voz silenciada que exige ser ouvida, a mulher que se recusa a ser definida pelas expectativas alheias, seja em seu corpo, sua sexualidade ou seu papel na sociedade. O que antes era visto como rebeldia pecaminosa, agora é celebrado como um ato fundamental de autoafirmação e dignidade feminina.
A figura de Lilith, portanto, serve como um poderoso lembrete de que a narrativa é fluida, capaz de se adaptar e de se transformar ao longo do tempo. Ela nos força a confrontar as raízes históricas da submissão e a questionar os paradigmas que ainda permeiam nossa cultura. Essa Lilith moderna não é apenas um eco do passado, ela é uma força viva, uma inspiração para aqueles que ousam desafiar o status quo e forjar seu próprio caminho, livres das amarras de um destino pré-determinado. Seu retorno é um chamado à liberdade individual e coletiva, ressoando em cada mulher que busca sua
plena autonomia e o reconhecimento de seu poder inato. Nesta complexa tapeçaria de mitos e significados, a jornada de Lilith nos convida a uma reflexão mais profunda. Ela é um espelho que desafia o olhar para além das dicotomias simplistas de bem e mal, anjo e demônio. Sua saga, que atravessa milênios e culturas, prova que as narrativas podem ser ressignificadas, adaptadas e transformadas para espelhar as verdades emergentes de cada época. Qual figura mítica ou lenda ancestral aguarda por uma desmistificação tão profunda? Sua curiosidade é o motor que nos impulsiona a explorar os confins do conhecimento e a iluminar os recantos mais obscuros da história e da fantasia. Se esta jornada pela vida e legado de Lilith despertou sua paixão por desvendar o desconhecido, convidamos você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos em mitos, histórias e o sobrenatural. Ative o sininho para ser notificado sobre cada nova lenda que desvendarmos e compartilhe suas próprias perspectivas nos comentários abaixo. Seu engajamento é vital para continuarmos a trazer conteúdo que sacia sua sede de sabedoria e imaginação. Saciar sua sede de sabedoria e imaginação. A saga de Lilith, com suas múltiplas facetas de rebeldia, poder e ressignificação, não é apenas um conto antigo. É um testemunho vivo da riqueza inesgotável das narrativas que moldaram nossa história e continuam a nos desafiar. Ela nos força a questionar, a reavaliar e a enxergar além das convenções, mostrando que a força de uma ideia, de um espírito indomável, transcende séculos e culturas. Por trás de cada mito, de cada figura temida ou reverenciada como Lilith, há camadas de significado esperando para serem desvendadas. Ecos de verdades universais sobre a natureza humana, seus conflitos mais profundos e o poder inabalável da vontade individual. Nosso canal existe precisamente para isso, para explorar esses mistérios, para iluminar as sombras que o tempo teceu sobre essas lendas e para apresentar essas narrativas épicas de forma completa, envolvente e visualmente impactante. Cada história que desvendamos, seja a da primeira esposa rebelde, de deuses esquecidos ou de criaturas sobrenaturais, é um convite a um mergulho profundo no conhecimento. Uma chance de expandir nossa compreensão sobre o mundo, sobre as culturas que nos precederam e, fundamentalmente, sobre nós mesmos e o eterno ciclo de rebeldia e redenção. Nosso canal existe precisamente para isso, para explorar esses mistérios, para iluminar as sombras que o tempo teceu sobre essas lendas e para apresentar essas narrativas épicas de forma completa, envolvente e visualmente impactante. Cada história que desvendamos, seja a da primeira esposa rebelde, de deuses esquecidos ou de criaturas sobrenaturais, é um convite a um mergulho profundo no conhecimento. Uma chance de expandir nossa compreensão sobre o mundo, sobre as culturas que nos precederam e, fundamentalmente, sobre nós mesmos e o eterno ciclo de rebeldia e redenção. Não perca a chance de fazer parte ativa desta comunidade crescente de exploradores de mitos e amantes do sobrenatural. Inscreva-se agora mesmo para continuar essa jornada conosco e desbloquear um universo de histórias profundas e intrigantes. E para garantir que você seja o primeiro a descobrir as próximas figuras enigmáticas e os mundos ancestrais que vamos desenterrar, não se esqueça de ativar o sino de notificações. Agradecemos imensamente por nos acompanhar nesta fascinante expedição através do tempo e da mitologia. Sua curiosidade é a força motriz que nos impulsiona a ir sempre mais fundo. Até a próxima lenda que espera ser revelada. E neste ponto de convergência entre o passado e o presente, a lenda de Lilith nos convida a ir além, a questionar e a refletir. Ela é um testemunho da capacidade humana de reinterpretar, de encontrar novos significados em velhas histórias, de ver a rebeldia não como falha, mas como um motor para a liberdade e a igualdade. Sua jornada de figura demoníaca a símbolo feminista é um poderoso lembrete de que o poder narrativo está em constante evolução, moldado por quem conta a história e por quem a ouve. Nós nos aprofundamos em suas origens judaicas, vimos sua transformação em uma entidade temida e rastreamos suas raízes nas antigas civilizações mesopotâmicas. Contemplamos sua ressignificação moderna como um ícone de autonomia e força feminina.
Mas a riqueza do universo mitológico é inesgotável. Por isso, queremos saber qual outra lenda ou divindade você gostaria que desvendássemos. Deixe sua sugestão nos comentários abaixo. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade e mergulhos tão profundos quanto este. Se a história de Lilith acendeu sua curiosidade e te levou a uma nova perspectiva, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Ative o sino de notificações para não perder nenhuma de nossas futuras explorações pelas fronteiras do conhecimento e do mistério. Agradecemos por fazer parte desta comunidade de exploradores e pensadores.